Muitos me pediram para fazer uma receita maior de sabão líquido, então eu vim trazer essa com 500 ml de óleo. Você vai conseguir fazer no mínimo 20 litros de sabão líquido concentrado. Se você quiser ele menos grosso, deve dar até uns 30 litros. Então, já curta o vídeo aqui, compartilhe com seus amigos e se você está chegando hoje, já se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do canal. Então, vamos para a receita de hoje. Então, gente, para começar a nossa receita, aqui eu tenho 600 ml de óleo. Esse óleo que eu estou usando, ele é novo e está morno. Coloquei ele 1 minuto no micro-ondas. Agora vamos adicionar a mesma medida, 600 ml de álcool. Esse álcool que eu estou utilizando é 70. Já sei que vocês vão me perguntar, Bernardo, por que você está usando óleo novo e não o usado? Primeiro, gente, não tenho óleo usado, porque como eu estou fazendo muito sabão para vocês, acabou meu óleo usado. E outra, para fazer sabão líquido, eu acho melhor fazer com óleo novo, porque fica melhor o sabão e não fica com aquele ranço de óleo, entendeu? Então eu prefiro fazer com óleo novo, até porque são só 600 ml. Coloquei esses dois ingredientes, estou misturando muito bem. Quando ele ficar assim esbranquiçado, é porque já está bem misturado o óleo e o álcool. Aí sim você pode começar a adicionar a soda cáustica. Bom, já misturei, agora aqui eu tenho a minha soda cáustica. A soda cáustica que eu utilizo, ela é em escamas. Eu diluí 300 gramas de soda cáustica em 400 ml de água. Misturei muito bem e deixei descansar até ficar transparente novamente. Agora não tem mistério, é só você ir colocando a soda aos poucos e ir misturando. Vocês podem ver que já começou a dar a reação que nós queremos. Agora vamos esperar ele chegar no ponto de vela, mas quem me acompanha aqui sabe, quem está chegando agora sabe que eu não gosto de fazer o ponto de vela para ensinar, porque para chegar no ponto certo e para dar certo o sabão é mais difícil. Então, para ensinar, eu prefiro fazer o ponto de traço. Mas para quem já sabe fazer o ponto de vela, quem tem mais praticidade para fazer sabão, esse aí é o ponto de vela. Vocês estão vendo que tá tipo uma nata em cima do sabão? E eu levanto, sobe, fica pendurado uma natazinha? Então, esse é o ponto de vela. Mas como não vamos fazer desse jeito, você vai continuar misturando até ele ficar em ponto de traço. Bernardo, o que é o ponto de traço? O ponto de traço é quando ele vira uma pasta bem sequinha. Então você vai misturar até isso tudo virar uma pasta. Gente, uma dica muito importante. Vai fazer sabão que mexe com soda cáustica, usa luva, máscara e faça no lugar arejado. Se você não tiver como fazer no lugar arejado, pega um ventilador e coloca em cima de você para você não ficar inalando o cheiro que sobe. Beleza? Muito cuidado para mexer com esses produtos, beleza? Então, vou misturar aqui, quando virar uma pasta, eu volto com vocês e mostro como ficou. E aqui está, gente, ó, virou uma pasta bem consistente. Bernardo, como eu vou saber se já está no ponto certo o meu ponto de traço? Quando você vai misturando, ela vai ficando molhada, fica brilhosa, como se estivesse molhada. Você vai misturar até ela ficar bem sequinha, esse é o ponto certo. Olha como é que ele ficou. Agora você vai pegar água fervendo e vai adicionar aos poucos nessa nossa pasta aí. Eu coloquei 1 litro para ferver, tá? De água. Se você quiser adicionar um açúcar para potencializar o seu sabão, você pode colocar 3 colheres de sopa direto na água fervendo. Deixa ferver com as 3 colheres de sopa de açúcar, que o açúcar vai dissolver bonitinho. Aí você adiciona aí. Coloquei, vou começar a misturar até isso derreter totalmente de novo, tá? Quando ele derreter, aí sim nós vamos para o próximo passo. Bernardo, por que você não coloca a água fervendo de uma vez só? Gente, prefiro colocar assim porque enquanto a gente vai misturando, a temperatura da água vai descendo. Então, eu prefiro colocar aos poucos para sempre manter a temperatura bem alta para dissolver mais rápido esse nosso sabão. Beleza? Vou misturar aqui, vou acabar de colocar o restante da água fervendo e volto com vocês
com ela já bem diluída. Já dissolveu toda, agora vamos começar a adicionar água em temperatura ambiente. Eu tenho um galão aqui de 5 litros de água. Vou começar a adicionar. E vocês vão começar a reparar que ela vai engrossar. Parece uma mágica, gente. Muito interessante isso. Pode ir colocando e não pare de misturar. Você vai sentindo peso na mão e você misturando e ele engrossando. É muito bacana isso. Ó, já coloquei 5 litros. Vou dar uma misturada para esse sabão se misturar na água. E depois vamos adicionar mais água nessa nossa mistura. Até ficar na consistência que a gente quer, tá? Desse jeito que tá, ela vai ficar muito grossa. Então vou colocar mais água aí. Mas antes, eu dissolvi aqui 3 colheres de sopa de bicarbonato de sódio em 500 ml de água, tá? Tô misturando muito bem, até ele ficar bem dissolvido e vou jogar aí dentro também. Bernardo, para que serve o bicarbonato que você adiciona nas suas receitas? Bom, além de engrossar mais o sabão, ele serve para neutralizar odores, gorduras e ajuda a remover sujeiras difíceis. Então, além de engrossar o sabão, ele potencializa ele, beleza? Misturei aqui, vamos adicionar aos poucos e continuar misturando, tá? Depois de adicionar o bicarbonato todo, você vai misturar muito bem para que ele fique muito bem misturado no seu sabão. Você logo vai sentir ele engrossando mais ainda. E aí que nós vamos entrar com mais água aí. Mas antes de colocarmos mais água, estou adicionando aqui 100 ml de água sanitária. Bernardo, para que você coloca água sanitária no seu sabão? Vejo muitos comentários assim, Bernardo, água sanitária não vai manchar as roupas? Não, gente, é muito pouquinho que eu coloco. A água sanitária, além de ser antibactericida, ela limpa, desinfeta e é um ótimo alvejante para roupas brancas. Então, sim, você pode utilizar esse sabão para lavar roupas porque não vai manchar. A quantidade que eu uso de água sanitária não é o bastante para manchar roupa, beleza? Agora vamos colocar mais água aí. Já tenho mais outro galão de 5 litros de água. Estou adicionando e misturando muito bem. Vocês podem reparar que ele deu uma engrossada do tape anterior para esse. Por quê? Porque eu misturei e tive que ir na rua e deixei ele umas 2 horas quietinho ali, tá? Mas não tem problema se você quiser adicionar direto a água. É porque eu tive que sair mesmo, tá? Mas voltei e estou adicionando mais água. Gente, eu vou encher essa bacia até a boca de sabão. Só não coloquei mais porque eu não tinha aonde colocar sabão, porque ele ficou muito grosso. E além disso, eu ainda deixei mais um dia descansando. No outro dia, ele ficou mais grosso ainda. Então, o que eu fiz? Eu comecei a dividir ele em outra bacia, completei com água de novo as 2 bacias, aí sim eu coloquei nas bombonas que eu uso para armazenar sabão. Bernardo, para que você usa essas bombonas grossas? Porque todo sabão que você utiliza a soda cáustica, a soda é potente, certo? E ele tem que ficar curando por 20 dias para você poder usar sem danificar suas roupas, sem danificar sua pele. Então, como ele é muito forte, se você colocar numa garrafa PET, vai acabar furando a garrafa PET, vai estourar e vai sabão para tudo que é lado. Então, coloque em uma bombona dessas que eu estou utilizando para colocar água, ou daquelas que vem sabão líquido de mercado, que é mais grossa. Essas são as ideais para você armazenar seu sabão de soda pelos 20 dias. Depois que passar os 20 dias, de boa, vocês podem colocar até no copo de plástico que não vai danificar. Estou acabando de colocar água, tá? Foram só de bombona de 5 litros, eu devo ter colocado mais 4, beleza? Vou misturar aqui muito bem e vou dar uma cor nesse sabão. Se você quiser deixar ele nessa cor, você pode tranquilamente. Agora é só estética mesmo, tá? Dica para vocês: se vocês forem usar esse sabão para lavar roupas e quiser colocar corante, coloque o corante para sabão, para não correr o risco de manchar suas roupas
com corante. Ou você pode utilizar anil, aquele azulzinho, tá? Que também ajuda até a branquear as suas roupas brancas. Deixei ele descansar, já sumiu toda a espuma que estava em cima dele. Agora vamos colocar o corante. Lembrando que eu falei lá atrás, se for usar para lavar roupa, corante para sabão. Se for para detergente, pode usar qualquer corante aí que não tem problema, tá? Eu tô colocando um corante vermelho para dar uma diferenciada, para ver como fica. Ficou uma cor meio vermelhona, mas ficou bonito. Gente, outra coisa que eu tenho para falar para vocês. Muita gente também tá me perguntando aqui nos comentários se pode substituir o bicarbonato por barrilha. Pode sim, tá, gente? Pode usar tranquilamente, que também funciona. Agora eu vou misturar aqui muito bem até chegar na cor que eu quero esse sabão. Gente, olha como rendeu esse sabão. Esse sabão é maravilhoso. E é muito fácil de fazer. Não tem como vocês errarem. Da forma que eu explico, não tem como. Vou misturar aqui muito bem até ficar na cor que eu quero e volto com vocês para mostrar o resultado e a gente fazer aquele teste da espuma para ver se está fazendo espuma, tá? Que eu sempre faço aqui com vocês. E olha o resultado aí, gente. Olha que sabão maravilhoso para vocês fazerem aí e economizar um dinheiro em sabão, até mesmo fazer para vender, porque é uma receita ótima que você não gasta tanto e ela rende muito. E esse sabão que tá aí é porque eu fiz nesse dia. No outro ele ficou mais grosso. Então vocês poderiam colocar mais água, como eu coloquei no outro dia. Agora vamos fazer o teste do sabão para ver se ele tá fazendo bastante espuma. Aqui eu tenho meu recipiente com água, tenho a minha esponja. Vou mergulhar ela aqui na água e vocês vão ver que não tem nada na minha esponja. Agora nós vamos pegar um pouco do nosso sabão que a gente acabou de fazer e vocês vão ver, gente, a quantidade de espuma que esse sabão faz. É maravilhoso. Vocês podem fazer aí, que eu tenho certeza que vocês irão amar. E outra coisa, gente, vocês aí que querem uma receita específica ou outros tipos de receita, pode ser de limpeza, pode ser de comida, pode ser de pão, que eu também sei fazer pão muito bem. Deixa aqui nos comentários para eu saber o que vocês querem, tá? Ver aqui no canal que eu trago com o maior amor para vocês, tá? Então, a receita de hoje foi essa. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima receita. Tchau, tchau!